A paz de Deus a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe, que Deus guarde a todos os nossos irmãos, que Deus venha iluminar o coração de cada um. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Jean de Campinas, crente em Cristo Jesus. Meus irmãos, venho aqui dar uma explicação para vocês sobre 1 Pedro, do versículo 3, do capítulo 3, do versículo 19 ao 20. Amém? Vamos ter, e tem muita divergência aqui. E muitos pregadores erram em pregar e aqui ou prega dentro ou fala dentro de uma visão que ele acha que está correto. É um direito dele. Mas vamos ver se a Sagrada Escritura apoia isso, né? Então eu vou dar essa explicação para os nossos irmãos sobre a passagem de capítulo 3 de Pedro. Passagem de 3 de Pedro. E vamos ver aqui que o Senhor venha. A paz de Deus, irmã Márcia. Seja bem-vinda. Amém? Então, meus irmãos, que não estava falando, que nós vai passar sobre essa passagem, ver o que o Senhor nos ilumina, o que o Senhor nos ensina. É porque, irmão, na nossa liturgia, irmãos, da CCB, e toda desistência da CCB. Eu passei por todas elas, irmão, vou falar para você, nós temos uma pobreza muito grande na Sagrada Escritura. Temos uma pobreza muito grande na Sagrada Escritura. Então, nós precisamos como que eu posso explicar para os irmãos? Examinar as sagradas letras que é nela que contém a libertação das prisões que invade a nossa própria consciência. Vamos lá, então? Vamos lá ver o que o Senhor fala aqui. 3 de Pedro, no versículo 19, vamos lá, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através das águas. Bendito o nome do Senhor. Aqui nós temos que marcar duas coisas aqui, ó. Primeira coisa, nós temos que marcar aqui é o... Deixa eu ver aqui. No outro tempo, foram desobedientes. E a outra coisa é marcar enquanto Noé preparava a arca. Amém? Mas vamos lá na explicação aqui. De que o Senhor pode nos ajudar, né? Pregou aos espíritos em prisão. Podemos mencionar, aqui tem 5 interpretações principais dos versículos 19 a 20. Eu vou mencionar aqui eles. Primeiro, os espíritos em prisão são as pessoas para as quais Cristo pregou durante seu ministério terreno,
pois sua obra envolvia proclamar liberdades aos cativos. Vamos conferir? Marca na sua Bíblia aí, Lucas 4, no versículo 16 a 21. Vamos lá. Diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, durante a sua vida ali terrena, o Senhor veio para desprender os povos que estavam sendo cativos do nosso adversário. Vamos lá. Segundo, Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou por intermédio de Noé. Em 2 Pedro 2, no versículo 5. Vamos embora ver? 2 Pedro 2, no versículo 5, que diz assim. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Noé, durante o tempo, foi pregador da justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Amém? É que nem hoje, meus irmãos. Hoje, os crentes hoje são pregadores do retorno de Cristo. E quem crer na pregação será salvo. Quem não crer será condenado. Assim que nem aconteceu. Noé foi o pregoeiro da justiça lá, não foi? Quem creu? Quem estava com ele ali, aquelas 7 almas. Os demais não creram. Só Jesus, hein? Então, vamos para frente. Vamos embora lá. As pessoas que viveram antes do dilúvio, em Gênesis 8. Noé as chamou ao arrependimento, aí ó. Mas elas responderam e agora estão aprisionadas. O ponto do argumento de Pedro seria, portanto, que por haver Deus vivificado a Noé naquele tempo, por enviar o julgamento que Noé proclamou, ele vindicará os cristãos quando julgar o mundo de acordo com a programação cristã. Então, aqui o ponto 1 e o 2 é onde eu creio. Agora vamos lá para o ponto 3 e diante lá. Cristo pregou no breve intervalo entre sua morte e sua ressurreição. Aqui a gente quer falar que Jesus pregou durante o tempo que estava morto, que estava sepultado. Durante uma descida ao Hades, afirma-se que Cristo anunciou sua vitória aos espíritos dos ímpios contemporâneos de Noé, confinados nas esferas
dos mortos. E quarto, uma ideia semelhante é que durante o mesmo intervalo, Cristo programou sua vitória aos anjos caídos, frequentemente identificados com os filhos de Deus. De Gênesis 2, de 2 a 4, e confere com João 6 e 2, 1. Em seu lugar de confinamento. E quinto, Cristo proclamou sua vitória aos anjos caídos depois de sua ressurreição, no tempo de sua ascensão ao céu. O argumento das três últimas aqui interpretações é que assim como Jesus foi vivificado, também os cristãos serão vindicados. Ver introdução. Aqui, meus irmãos, é uma parte que eu não creio. E foi a parte que o nosso irmão pregou aí, esses dias aí, numa reunião aí, reunião ministeriais. E é essa parte, eu não creio que o Senhor Jesus foi e pregou para espíritos. Quando ele estava sepultado. Por que eu falo isso? Se nós for ver aqui, deixa eu ver. Vou pegar outra Bíblia aqui para nós dar uma olhadinha. Aqui não. Vamos lá. Explicar certinho para nossos irmãos entender a passagem bíblica. Lá. Ó, em Lucas 23, 43. Mas eu vou dar uma explicação aqui sobre a minha outra Bíblia aqui. Às vezes essas palavras são interpretadas como se estivesse ensinando que Cristo, após morrer na cruz, desceu para o inferno por 3 dias. Mas quando Cristo morreu, sua alma entrou no céu, ou paraíso, como ele prometeu ao ladrão penitente na cruz. Lá em Lucas 23, no versículo 43, que o Senhor falou para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor não foi para o inferno fazer uma turnê, ele foi para o paraíso. As palavras de Pedro devem ser interpretadas da seguinte maneira: Cristo, por meio do seu Espírito Santo, no versículo 18, e 10 e 11. E como no versículo, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, falando por meio de Noé, antes do dilúvio, pregou às pessoas ímpias daquele tempo. Como eu falei lá em 2 Pedro 2,5, que Noé foi o pregoeiro daquela época. Eles não deram ouvidos à pregação inspirada de Noé. Por isso, o corpo delas foi morto no dilúvio. E seu espírito está no inferno, que é a prisão de Deus para aqueles que morrem em descrença. A água destruiu os ímpios, mas as 8 pessoas da família de Noé foram salvas neste mundo mau através da água. Gênesis 6:8. Vamos passar aqui, rapidamente aqui, em 1, 10 e 11. Olha lá.
1 Pedro 1, 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referendo a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Quer dizer, eles pregaram, também os profetas pregaram pelo Espírito de Deus, assim como Noé pregou, assim como a igreja prega também. Não é verdade? Mas vamos lá que nós vamos aprender aqui. Tem uma parte aqui na minha Bíblia nova, que a Márcia aqui, a Márcia Cristina está online aqui, ela me deu de presente. Vamos lá. A parte história de interpretação desse texto aí. No decorrer dos séculos, o texto mais controverso em 1 Pedro tem sido a discussão sobre a pregação de Cristo aos espíritos em prisão. E a conexão tipológica entre o dilúvio no tempo de Noé e o batismo cristão, em 3 de 18 ao 22. 21, né? Desde a era patrística, essa passagem tem sido citada juntamente com dois textos de Paulo, em Romanos 10, 6 e 8, e em Éfeso 4, 8 a 10. Em ambos, a doutrina da descida de Cristo ao Hades. Entre sua morte e sua ressurreição. E desse artigo, na versão do Credo Apostólico, por parte da Igreja do Ocidente. Bendito o nome do Senhor. Vamos embora lá. Entre os intérpretes antigos e modernos que identificam o intervalo temporal entre a morte de Jesus na Sexta-feira Santa e sua ressurreição no domingo de Páscoa, existem diferenças importantes no que diz respeito ao conteúdo da pregação de Cristo e da audiência a qual ele se dirigiu. Estas são algumas das opiniões propostas. Primeiro, Cristo anunciou sua vitória sobre o pecado e a morte aos espíritos de seres humanos que persistiram em rebelião incrédula, enquanto Noé construía a arca, em Gênesis 6, versículo 5. Segundo, Cristo anunciou sua vitória na cruz aos demônios, filhos de Deus, em Gênesis 6, de 1 a 4, que nem nós lemos, que atraíram a humanidade, a impiedade nos dias de Noé. Terceira interpretação. Cristo pregou as boas novas aos espíritos dos rebeldes falecidos nos dias de Noé, dando-lhes uma segunda oportunidade de se arrepender, entendendo 1 Pedro 4, versículo 6, como um comentário de 3,19. Essa opinião deve ser rejeitada, porque conflita com Hebreus 9, no versículo 27. Quarta interpretação. Cristo anunciou aos crentes do Antigo Testamento as boas notícias de que sua morte realizara a redenção deles. Nessa opinião, presume-se que os contemporâneos de Noé se arrependeram enquanto as águas do dilúvio subiam, e são entendidos como representantes
dos crentes de todas as gerações, antes da vinda de Cristo. Ambas as suposições são improváveis, em vista da descrição que o texto oferece desses espíritos aprisionados. Vamos lá. Outra opinião sustentada por Agostinho, Thomas de Aquino, e intérpretes mais recentes, defende que a programação aconteceu no tempo de Noé, que eu expliquei, e por meio dele, um pregador da justiça, como nós lemos lá em 2 Pedro 2,5. Quando o Espírito de Cristo falou por intermédio dele, quer dizer, o Espírito de Cristo se apoderou sobre Noé. Falou por intermédio dele. Em 1 Pedro 1,11, onde nós lemos também. O conteúdo da mensagem era uma convocação ao arrependimento e a promessa de salvação. O Evangelho. 4, no versículo 6. Mas os contemporâneos de Noé se rebelaram, consequentemente, eles são agora espírito em prisão, guardados para julgamento final, no retorno de Cristo. Essa opinião apresenta menos problemas teológicos e interpretativos do que a visão, porque nas várias interpretações que datam a programação no período em que o corpo de Jesus esteve no sepulcro, mais uma referência a uma pregação que aconteceu séculos antes do sofrimento de Cristo e ao fato de que ele foi vivificado no Espírito. Não se encaixa facilmente no fluxo do texto. Quer dizer, a pregação de Noé ele pregou sobre o Espírito de Deus. Cristo não foi no inferno, não foi lá pregar para quem não se arrependeu quando estava em vida. Olha bem, se a pessoa não se arrependeu quando ele estava em vida, quando ele estava aqui ouvindo a pregação, Noé pregou por 100 anos, a arca demorou 100 anos para ser construída, Noé pregou por 100 anos, o povo não creu. Aqui nem agora, a pregação está sendo nós estamos no milênio da pregação da igreja. A igreja está pregando e o povo, muitos não crê, não vai crer. É a mesma coisa, irmãos. Quer ver uma coisa? Na parábola do rico e Lázaro, Lázaro foi para o seio de Abraão. Entre aspas, um paraíso. E o rico foi para o inferno, para o tormento. Quando ele chegou lá no inferno, ele falou assim: Lázaro, molhe o seu dedo na sua saliva e passe na minha boca. Não é mais ou menos assim? E Abraão falou para ele: não, quem está do lado de cá não pode passar para o lado de lá. Aí falou assim: mas pode algum dos mortos aí ir lá e anunciar para a minha família que está lá viva, para que eles se arrependam, para que eles não venham aqui para esse tormento. O que diz o texto bíblico? Se eles não crerem em quem está lá pregando, como eles vão crer num espírito? Se essas pessoas não crerem quem está lá pregando, como ele vai crer no espírito de alguém? Vai tomar susto, vai sair correndo. Se o espírito aparecer na sua frente aí, pregando que você tem que se arrepender, você vai correr, não vai não? Então é assim, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele foi claro em 20,
3 de Lucas, no versículo 43. Falou para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor não foi para o inferno pregar para ninguém. Então, são interpretações que, no meu ponto de vista, eu acho equivocado. Pregadores, eu já errei nesse ponto de palavra também. Eu já errei. Já falei que Jesus foi lá pregar para os espíritos, já falei. Mas quando eu cheguei no conhecimento das Escrituras, mudou o meu conceito de pensar. Outra coisa, que muitos erram na pregação, que falam assim: o Senhor Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo. Tomou a chave da mão do diabo. O diabo não está no inferno ainda, meu irmão. O diabo não está lá no inferno ainda. Você já leu lá em Apocalipse? O lago de fogo e enxofre ainda não foi inaugurado. Ainda não foi inaugurado. Então, como que Jesus foi lá no inferno pegar a chave da mão do diabo? E o diabo também nunca teve a chave. O diabo nunca teve a chave nenhuma. A chave significa poderio, soberania de Deus. Quer ver? Vamos lá. 3 de Apocalipse, no versículo 7. Isso eu estou fazendo essa live refutando a pregação que teve na reunião ministeriais. Um pregou e falou sobre essas coisas aqui, equivocadamente. No meu ponto de vista, viu, meus irmãos? E de muitos que me pedem para fazer a live. Não foi só na minha, não. É só na minha cabeça, não. É na cabeça de muitos. Então, os irmãos têm que ver os seus conceitos bíblicos. Vamos embora lá. Anjo. Bora ver aqui. Filadélfia. Filadélfia é uma cidade a 32 quilômetros ao sudoeste de Sardes. É uma rota de comércio importante. Santo, verdadeiro, o juiz justo. Bora lá agora. Chave de Davi. Olha o que é essa chave. Chave de Davi. Autoridade soberana sobre o reino de Deus. Isaías, versículo 22, capítulo 22, versículo 22. Como filhos prometidos de Davi. 5, no versículo 5. Isaías 5, no versículo 5. 22, no versículo 16. Então, é a soberania de Deus. A soberania de Deus. Diabo, o Senhor Jesus não foi lá pegar a chave da mão de ninguém. Ele mesmo tem a chave. Ele falou: o que eu abro, ninguém fecha, o que eu fecho, ninguém abre. Esses dias também eu vi uma pregação de um ancião pregando sobre essa passagem e falou que o Senhor estava abrindo a porta para dar carro, para abrir porta de emprego, para fazer isso, fazer aquilo. Não tem nada a ver. Essa pregação é pregação humanas, do conceito humano, do coração do ser humano, não da palavra de Deus. Esse tipo de pregação não provém da Sagrada Escritura. Eu vi um ancião pregando isso aí, eu estava ao vivo com ele na live, deu vontade de refutar ele na hora. Mas eu deixei, porque ele estava lá pregando para a igreja estava numa glória só. A igreja estava numa glória só. Então, falta muita sabedoria na igreja, irmão. A igreja, isso aqui vai uma advertência para a igreja. Irmãos, vamos ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Por isso que vocês comem aí, ó, depois fica com angústia, tristeza, depressões, por causa disso. Não cumpriu na minha vida, não vai cumprir mesmo. Palavra de homem não cumpre, irmão. O que cumpre, o senhor falou assim, ó, eu tenho responsabilidade com a minha palavra, diz a Sagrada Escritura, diz Deus. O senhor tem responsabilidade com a palavra dele, que é a Sagrada Escritura, não com a palavra do pregador. O pregador é humano e erra muito, então errando muito nas pregações. Então aqui, quando fala que o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus foi
buscar essa chave, o senhor não foi buscar chave nenhuma, o senhor não foi no inferno, como já foi explicado aqui. Depois os irmãos repassam essa live e lê ela. Outra coisa, a chave é soberania de Deus, que o poderio está sobre Cristo, e a ele foi dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem um poder sobre tudo, ele tem um poder no céu, ele tem um poder no cosmos, e tem poder debaixo da terra. Entendeu? E essa a chave, a porta que ele abriu, a porta que ele diz, eu abro e ninguém fecha, e que eu fecho e ninguém abre, é a porta do evangelho, a porta da pregação do evangelho. Então veja bem o que vocês pregadores estão pregando para o povo, que será cobrado de vocês. Vocês estão fazendo como o falso profeta. Olha aí, o espírito dos falsos profetas está tomando muito pregadores em cima de púlpito. Pregadores que pregam coisas que não alimentam a igreja, pregam coisas que não sustentam a igreja, não te alimenta, não faz você refletir sobre o seu próprio pecado. A pregação da palavra, ela tem que confrontar você no seu próprio pecado, confrontar você no seu próprio eu. O que diz lá? O que diz lá em Mateus? Que fala sobre toma a sua cruz e segue-me. Eu fiz uma live sobre isso aí. Está aqui no meu estudo da Bíblia, essa live. Passa lá, você vai ver o que é carregar a sua cruz. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. E aqui vai essa refutação, essas pregações que a gente vê errada. E pensa bem, viu, meus irmãos? Se vocês pregar errado em cima do púlpito, eu falo os irmãos da minha liturgia, eu tenho um compromisso com a minha liturgia. Apesar que vale para todo crente, entendeu? Mas cada um tem os seus representantes aí. Eu aqui estou representando a minha liturgia e representando a palavra de Deus. Tá bom? Mas vale para todo mundo, para todo crente. Mas no final vale para todo crente. Aos meus irmãos da nossa liturgia aí, estude a Bíblia, para que não venha pregar essas mentiras para o povo aí. E outra coisa, meus irmãos, os irmãos examinam a Sagrada Escritura, examina mesmo. Porque se os irmãos pregar, colocou no Facebook publicamente, colocou as suas pregações publicamente e houver heresias nas suas pregações, eu vou confrontar. Queira você gostando, queira você não gostando. Eu vou confrontar. Entendeu? Porque se a Bíblia é nossa regra de fé, vamos examinar. Entendeu? Eu não sou culpado se vocês não estudam a Sagrada Escritura. Vocês têm que estudar a Bíblia, estudar as Sagradas Letras. Se aprofundar nela, para não pregar esse monte de heresias e mentira em cima de púlpito para o povo. E a igreja, agora eu vou falar com a igreja. Igreja, vocês, façam igual os bereanos. Examina as pregações. Está pregando? Examina na Sagrada Escritura. Vê se estão certas. Examina a Sagrada Escritura, vê se estão certa a pregação. Se não tiver certo, se vocês não tiverem condições, manda aqui, escreve aqui para mim, e eu vou refutar eles. Eu refuto eles. Pode mandar para mim aqui. O irmão lá pregou isso, o que o irmão acha? Manda para mim aqui. Manda a pregação que ele pregou, até grava a pregação, manda lá a pregação que ele pregou para mim, manda aqui para mim. Marca no meu WhatsApp aí, é o 19 981 62 2550. Não tenha medo de confrontar as mentiras com a verdade da Sagrada Escritura. Nunca tenha medo de confrontar. Por que os discípulos, os apóstolos, você viu? Eles, por confrontar as mentiras, tanto religiosas quanto na política romana, que eles se debatiam ali, quantos deles foram confrontados, mortos. Eles foram confrontados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo.
A história diz que o apóstolo Paulo foi degolado, Tiago foi degolado, João Batista confrontou, foi degolado. Não tenha medo com a verdade da Sagrada Escritura, de confrontar ninguém, irmão. Ninguém. Você quer ser testemunha de Cristo? Porque para ser representante de Cristo, para ser sua testemunha, tem que confrontar as mentiras com a verdade. Você confronta o próprio pecado do seu próprio eu. Você confronta as mentiras pregadas na boca do povo. Tem que confrontar. Nós temos que confrontar. Quer ver como é que é as coisas? O irmão falou para mim assim, irmão, você quer ficar no ministério? O ancião falando para mim. Você quer ficar no ministério? Irmão, o irmão não pode falar essas coisas na internet. Falei, por quê, irmão? Se os irmãos colocou lá publicamente, por que eu não posso confrontar? Eles colocou lá, eles colocam publicamente, eu sou obrigado a aceitar a mentira que ele está colocando? A mentira que ele pregou? Eu sou obrigado a aceitar aquela mentira deles. E eu não vou confrontar com a verdade? Eu também, se eu pregar também aqui e estiver fora da palavra de Deus, os irmãos podem me confrontar. Eu tenho humildade para reconhecer e pedir perdão para os irmãos. Entendeu? E que os irmãos façam o mesmo. Você pregou errado, meus irmãos. Tenha humildade de pedir perdão para a igreja. Porque depois você vai ver os irmãos vazando das suas igrejas, ficando vazio as suas igrejas, não tendo crescimento espiritual, não tendo crescimento nas suas igrejas, por pregar mentira. Entendeu? Hoje nós estamos no século 21, irmão, acabou aquele negócio, aquelas pregaçãozinhas que nós ouvia antes da internet, antes do povo ter internet, antes da internet estar na casa do pobre. Antigamente nós não tínhamos esse direito de examinar, de ter esse livro aberto no mundo inteiro aí. A internet, ela faz com que se nós souber usar ela, nós confrontar muita mentira aí. E hoje ela está na casa do pobre, no celular do pobre. Entendeu? Mas já pensou se hoje, meus irmãos, o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo naquele tempo tivesse internet, ele ia gastar muito, ele ia gastar tanta tinta de caneta, né? Para você ver como é que é as coisas. Ele escrevia as suas cartas e demorava meses, dias, para chegar ao destino. E quando ela chegava, ela nunca deixou de ser a palavra de Deus. Porque a verdade, ela nunca deixa de ser a palavra de Deus. Amém? Que essas verdades tomam o seu coração e tomam a sua vida. Outra coisa, eu vou colocar essa live lá no YouTube. Eu tenho um canalzinho lá, irmão, ajuda lá para dar crescimento. Tô pobrezinho, né? Só tem 12 inscritos. Aqui no meu Facebook eu tenho 800 e poucas pessoas. Lá no YouTube eu tô pobrezinho lá. Vamos dar crescimento lá, dar um joinha. Tem 20 vídeos lá para os irmãos ver, comentar, dar sugestão, mandar uns vídeos para mim colocar lá também, para nós fazer umas lives, né? Ajuda aí, vamos confrontar as mentiras pregadas aí em cima do púlpito aí, para que as igrejas possam saber se alimentar e se alimentar com profundidade, com reverência, né, irmãos? Porque boa coisa é, irmãos, a igreja está alicerçada na verdade. Alicerçada na verdade. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe, que essa live possa ser útil na sua vida, que ela possa esclarecer muita coisa aí, e que assim o Senhor venha iluminar a tua consciência, tá bom? Aí manda aí para mim aí. Você viu a pregaçãozinhas que tá heresias nas pregações aí, mentira nas pregações? Você não viu na internet aí, irmão? Misericórdia, irmão do céu. A pessoa chega a vir correndo para perto da câmera, vem correndo. Peraí. Eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Deus agora está terceirizando, irmão. Tá vendo? Deus está terceirizando. Veio Deus falar direto com você, está terceirizando as coisas aí. Está mandando o outro lá, fulano, Bertano, Cicrano, vir falar com você aí. Você pode ver que ele está sempre pedindo lá. R$12, R$13, R$5.
Compartilha aí, na estrelinha aí. A estrelinha é pago, tem que pagar. R$2, R$3, entendeu? Fazendo salário em cima das suas mentiras. Mas vem aqui. Aqui você tem a verdade da Sagrada Escritura na tua vida. E nós procuramos estar examinando. Eu tiro 2, 3 horas só para a Sagrada Escritura. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa. Que Deus te guarde na estrada espiritual da tua vida. E que o Senhor possa iluminar os seus caminhos. E que assim o Senhor possa confortar o teu coração. Ficamos por aqui. Deus seja louvado.